Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Solicitada pela colega Anne. 3 pequenos corpos, A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. Então, aqui nós temos a figura. Os corpos A, B e C estão alinhados. A distância entre A e B é de 0,4 metro. A distância entre B e C é de 0,1 metro. Continuando, a intensidade da força elétrica que A exerce em B é de 0,5 newton. A força elétrica resultante que age sobre o corpo C tem intensidade de... Bom, os corpos A, B e C estão eletrizados com cargas idênticas. Essas cargas elétricas idênticas, elas serão idênticas em valor e em sinal. E assim sendo, eles se repelirão mutuamente. Vamos então fazer um desenho aqui. Já está feito, para que a gente possa entender melhor. Aqui eu coloquei a força de A sobre B, cujo valor, a questão disse que era de 0,5 newton. Força essa repulsiva. O corpo C será repelido pelo corpo A e pelo corpo B. A força com que A repele C é essa daqui, força de A sobre C. E a força com que B repele C é essa aqui, força de B sobre C. Pois bem, a questão pediu a força resultante que age sobre o corpo C. Essa força será nada mais, nada menos do que a soma vetorial entre FAC e FBC. E analisando vetorialmente a operação, nós vamos concluir que a força resultante sobre C será igual à força de A sobre C mais a força de B sobre C. Ou seja, a força resultante sobre C será dada por uma combinação entre a repulsão de A e a repulsão de B sobre o corpo C. Logo, essa será a chave para a resolução da questão. Se as cargas são idênticas, as esferas foram eletrizadas com cargas idênticas, conforme está aqui destacado, é porque a carga de A, QA, é igual à carga de B, QB, que é igual à carga de C, QC, e todas elas serão chamadas de Q. A questão disse também que a força de A sobre B é de 0,5 newton. E nós estamos interessados em encontrar a força resultante sobre C, que eu já mostrei como é que vai ser obtida. Vamos analisar, então, a lei de Coulomb aplicada para as cargas A e B. Para essas cargas, então, fica assim. F igual a K0 vezes módulo de QA vezes módulo de QB sobre a distância entre A e B ao quadrado. Lembrando que, apesar de a questão não ter dado o valor da constante eletrostática, é uma constante que nós devemos conhecer. E o valor dela é 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então, aplicando os dados que nós temos na fórmula da lei de Coulomb, vai ficar assim. A força entre A e B foi de 0,5. Então, 0,5 é igual a K0, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes módulo de QA. Conforme nós vimos, as cargas serão iguais e serão iguais a Q. Então, módulo de QA e módulo de QB podem ser colocadas assim. Q vezes Q sobre distância entre A e B ao quadrado. A distância entre A e B é 0,4. Então, colocamos 0,4 ao quadrado. Então, a equação aqui é na incógnita Q. E nós vamos resolvê-la.
Vai ficar então assim. Q vezes Q, Q ao quadrado, vezes 9 vezes 10 elevado à nona, sobre 0,4 ao quadrado, 0,16. Isso tudo é igual a 0,5. Nesse momento aqui eu vou dar uma pequena pausa para lembrar a vocês que vocês devem acompanhar a resolução das questões com o caderno em mãos, caderno e lápis. Então não é só assistir, você deve acompanhar a resolução, escrevendo também, raciocinando como se fosse uma aula presencial. Retornando então aqui, nós vamos aplicar o produto cruzado nessa equação aqui. Então, aplicando o produto cruzado, fica Q ao quadrado vezes 10, vezes 9 vezes 10 à nona vezes 1, fica 9 vezes 10 elevado à nona Q ao quadrado, que é igual a 0,5 vezes 0,16, 0,08. Ok. É mais conveniente a gente escrever a equação na forma de potências de 10. Então, no lugar de 0,08, eu vou colocar 8 vezes 10 elevado a menos 2. Assim sendo, podemos escrever que Q elevado ao quadrado é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 9 vezes 10 elevado a nona. Portanto, Q elevado ao quadrado é igual a... Não vou efetuar a divisão, eu vou deixar 8 nonos vezes 10 elevado a... 10 elevado a menos 2 sobre 10 elevado a nona é 10 elevado a menos 11. E esse valor aqui, nós não vamos mais resolver, nós vamos deixá-lo assim. Por quê? Provavelmente ele vai aparecer quando formos aplicar a lei de Coulomb novamente entre as cargas A e C e B e C. Lembrando que o que nós fizemos aqui foi aplicar a lei de Coulomb para as cargas A e B. Agora nós vamos reaplicar a lei de Coulomb para as cargas A e C. Olha só como é que vai ficar. Lei de Coulomb. Força entre A e C é igual a K0 vezes módulo de QA vezes módulo de QC sobre distância entre A e C ao quadrado. Força entre A e C vai ser igual a... Olha só, a gente já sabe que módulo de QA e módulo de QC são iguais. E são iguais a quê? Conforme nós estabelecemos aqui no início da questão. Módulo de QA igual a módulo de QB, que é igual a módulo de QC, que é igual a Q. Assim sendo, aqui a gente pode escrever o seguinte: a força entre A e C vai ser igual a K0 vezes Q ao quadrado sobre distância entre A
e C ao quadrado. Continuando e substituindo os valores, para ficar ainda melhor, eu vou fazer assim. Isso aqui nada mais é do que algebrismo. K0 vezes Q ao quadrado vezes 1 sobre distância entre A e C ao quadrado. Por que eu fiz isso aqui? É porque nós estamos trabalhando com valores fracionários. Então, quando a gente trabalha com valores fracionários, é interessante que a gente faça certas manipulações algébricas aqui. Vocês vão entender agora. K0, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes Q ao quadrado, nós já sabemos que vale 8 nonos vezes 10 a menos 11. Então, onde tem Q ao quadrado aqui, a gente coloca 8 sobre 9 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 1 sobre a distância entre A e C ao quadrado. A distância entre A e C vale quanto aqui? Vale 0,4 mais 0,1, que dá 0,5. Portanto, a gente vai colocar aqui 0,5 ao quadrado. 1 sobre 0,5 ao quadrado. Continuando. Força entre A e C vai ser igual a... A gente já pode aqui cancelar o 9. A gente pode também trabalhar conjuntamente essas duas potências de 10. 10 elevado a nona e 10 elevado a menos 11. O 8 que está aqui, a gente mantém. Fazendo tudo isso, vai ficar assim. 8 vezes 10 a nona vezes 10 elevado a menos 11 é 10 elevado a menos 2 vezes 0,5 ao quadrado, 0,25. Agora, colocando na forma de potência de 10 novamente, conforme a gente já estabeleceu, força entre A e C vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 sobre... Eu vou colocar na forma de potência de base 10 o denominador dessa fração aqui. Então, fica 1 sobre 25 vezes 10 elevado a menos 2. Logo, a força de A sobre C será igual a... Já pode cancelar 10 a menos 2 aqui e aqui. Então, a força de A sobre C vai ser igual a 8 sobre 25. 8 sobre 25 newtons. A gente pode aqui fazer a divisão de 8 por 25. E fazendo a divisão de 8 por 25, quanto vai ser? 0,32. Então, finalizando aqui, força de A sobre C igual a 0,32 newtons. Mas não acabou ainda. Por que não acabou? Porque a questão quer, vamos relembrar, a questão quer
a força resultante sobre C. A força resultante sobre C, ela será dada pela força de A sobre C mais a força de B sobre C. A força de A sobre C já calculamos. Vamos agora determinar a força de B sobre C. E, para isso, a gente vai aplicar novamente a lei de Coulomb entre as cargas B e C. Vamos lá, então. Força entre B e C vai ser igual a K0. Já sabemos que vai ser Q ao quadrado, porque vai ser módulo de QB vezes módulo de QC, sobre a distância entre B e C ao quadrado. Então, já sabemos também que isso aqui poderá ser escrito assim: K0 vezes Q ao quadrado vezes 1 sobre distância entre B e C ao quadrado. Portanto, força entre B e C será igual a K0, 9 vezes 10 elevado a nona vezes Q ao quadrado. Vamos lembrar? Q ao quadrado, a gente já tinha encontrado, o valor foi 8 nonos vezes 10 elevado a menos 11. Então, voltando aqui, a gente coloca 8 nonos vezes 10 elevado a menos 11 vezes 1 sobre a distância entre B e C ao quadrado. A distância entre B e C é de 0,1 metro, conforme vocês podem ver aqui na figura. Tanto na figura que eu desenhei, quanto na figura dada pela questão. 0,1 metro. Então, continuando aqui, deve ser 0,1 ao quadrado. Força entre B e C vai ser igual a... Vamos lá, então. Cancela 9 aqui, cancela 9 aqui. O 8 a gente mantém conforme anteriormente. 8 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 11, 10 elevado a menos 2 vezes 0,1 ao quadrado, 0,01. Força entre B e C igual a 8 vezes 10 a menos 2 vezes 0,01 é o mesmo que 10 a menos 2. 10 elevado a menos 2. A gente, então, vai cancelar 10 a menos 2 aqui e 10 a menos 2 aqui. E, então, fica força entre B e C igual a 8 newtons. Acabou? Não, não acabou. Porque a questão quer a força resultante sobre C. E nós já sabemos que a força resultante sobre C será a força de A sobre C mais a força de B sobre C. Bom, olha só. A força resultante sobre C, então, força
força resultante sobre C será igual a força de A sobre C deu 0,32 e a força de B sobre C deu 0,8. Isso aqui faz todo sentido, porque a carga B está mais próxima da carga C do que a carga A, portanto, a força de B sobre C será maior que a força de A sobre C. Então, isso aqui vai ser igual a 0,32 mais 8. Zero vírgula 32 mais 8. Logo, a força resultante sobre C igual a 8,32 newtons. 8,32 newtons. A alternativa é. Essa questão aqui, ela parece, para quem está iniciando, ela parece ser grande, ela parece ser complexa, mas na verdade ela é basicamente de aplicação direta de fórmulas. O que pode ter parecido, que pode ter dado a impressão de que ela é trabalhosa, são justamente as contas que a gente faz, com fração, com potência de 10 e tudo mais. Mas se você for analisar friamente, ela é aplicação de fórmula. Você basicamente aplica a lei de Coulomb uma vez entre as cargas A e B, depois você aplica a lei de Coulomb novamente entre as cargas A e C, e depois você reaplica a lei de Coulomb entre as cargas B e C. E essa questão aqui, um dos grandes objetivos dela é justamente ajudar você a treinar o seu raciocínio. Não é para você simplesmente resolver rapidamente na velocidade da luz, principalmente para quem está começando. Para quem já tem prática, para quem já está bom, treinado em matemática, essa questão aqui sai rapidinho. Mas para quem está começando, isso aqui é bom para treinar o raciocínio. Então, o vídeo aqui já está com mais de 20 minutos. Mas se você levar 20 minutos, 25 minutos para resolver a questão, não tem problema. O importante é que agora você leva 20 minutos para resolver. Conforme você vai treinando, você já vai levando cada vez menos tempo, até que você fique bastante craque na resolução da questão. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei explicar tudo bem esmiuçadamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.